vamos, nesse momento, dar início ao nosso trabalho, rogando ao Senhor do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas, pela oportunidade que Ele me concede ou nos concede nesta noite maravilhosa, a fim de trazer à tona os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Que as bênçãos do Senhor, nosso Pai, Criador de todas as coisas, nos abençoe hoje e sempre. Quero já agradecer aos irmãos que já se fazem presentes e, como já foi dito, o tema, a verdadeira propriedade. Lá nos anos 65, eu era aquele homem sem nenhuma experiência, não tinha uma base fundamental com relação à doutrina espírita. Me dizia católico, mas que não compreendia mesmo o trabalho do catolicismo, a não ser quando ia como músico tocar num terço para ganhar alguns trocados, para minha sobrevivência familiar. Mas certo dia nós tivemos um encontro com um senhor, o homem que tinha riquezas materiais na nossa região, algumas indústrias, grandes propriedades, e que ele residia em São Paulo e que, uma vez por outra, chegava na empresa, quando eu exercia a função de apontador, trabalhava por revendamento, e muitas vezes às 5 horas, 5 e meia da manhã, estava chegando ele e com o motorista, só os dois. E na entrada, nós recebíamos, eu junto com um segurança e o chefe da segurança. E a gente tinha sempre ele tinha sempre contato conosco, um diálogo, né? Até que eu ligasse para o gerente da empresa para vir recebê-lo, né? E num desses momentos, ele disse para nós, meus amigos, o tratamento dele, cuide desta casa, era a indústria, porque isso pertence a vocês. Porque quando eu partir para o outro lado da vida, nada disso eu vou levar. Mas era aquele homem que, ao adentrar na empresa, o empregado podia estar de macacão, às vezes sujo de óleo, né? Mas ele ia lá, dar um aperto de mão, dar um abraço no empregado, né? E perguntava pela família, se estava gostando do ambiente onde morava, que tinha uma vila muito ampla, né? Tudo propriedade da indústria, né? E se os filhos estavam estudando, né? Porque também tinha uma grande escola lá naquela vila, e ele saía indagando as pessoas, se estava gostando do trabalho, se estava realmente amando o emprego, porque há essa necessidade, né? Então, era uma pessoa simples. E eu, posteriormente, alguns anos depois, eu conheci outros empresários, né? Embora proprietário de grandes propriedades, mas não usava esses meios, a não ser quando chegava junto ao gerente, aos administradores da empresa, né?
tudo bem, mas com os pequenos, pelo menos, eu nunca tive a possibilidade de estar perto e ver aquela criatura, dar um aperto de mão, dar um abraço, né? Então, eu estou falando isso, falando de pessoa a pessoa, né? A condição de cada um, a recepção de cada um, de cada criatura, e aquilo me chamou a atenção. Como essa casa é minha, quando eu sou simplesmente um empregado, eu não compreendia. Aí ele disse que realmente, quando ele se passasse para o outro lado da vida, a empresa ia continuar e gerando emprego, gerando possibilidade financeira para que cada um tivesse seu pão de cada dia, porque essa riqueza ia ficar no mundo, né? Aí, hoje eu compreendo a mensagem de Jesus através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, quando ele fala na verdadeira propriedade. E essa verdadeira propriedade, meus irmãos, não precisa, de tal maneira, você possuir grandes propriedades, trabalhada, construída aqui na terra, mas você ou nós já temos essa possibilidade de trazer essa grandeza, essa riqueza dentro de nós, através do processo de reencarnação, de acordo com as nossas condições espirituais. Podemos ser ricos e podemos ser pobre e miserável. Então, mas Jesus fala da verdadeira propriedade, que nós vamos trazer à tona através do capítulo 16, o item 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ora, nós já dissemos de que aquela pessoa maravilhosa que teve esse diálogo amistoso conosco, então disse que tudo aquilo, toda a propriedade na nossa região e tantas outras no sul do país, nada disso ele ia levar consigo, com ele, né? Que deixaria tudo. Mas aquele homem, aí hoje eu compreendo, que ele pode ter levado consigo a questão do amor, o trabalho, o processo de elevação através desse processo de distribuição, entendendo a mensagem de Deus, nosso Pai, infinita bondade, se tornou-se um homem rico. Eu não posso dizer que ele se transformou num espírito elevado, porque a condição era dele, mas a proposta do diálogo para o entendimento, hoje, nós entendemos que a verdadeira propriedade nós carregamos dentro de nós, no ser espiritual, de acordo com a nossa elevação de outras etapas que já trouxemos também do lado espiritual, encarnando aqui na Terra. Aí vamos proceder de acordo com aquilo que nós já trazemos, que são lições maravilhosas do emprego dessa razão. Então, poderemos ser pobre e muito pobre, e poderemos ser muito rico sem ter os bens materiais, mas exercitando sim o amor dentro de cada um de nós, para que esse amor, primeiro, possa ser trabalhado dentro do nosso lar, junto aos nossos entes queridos. Primeiro, começa a missão dentro do nosso lar, trabalhando aquilo que já trouxemos
uma meta que alcançamos e hoje podemos distribuir esses bens junto aos nossos familiares, obedecendo a meta do livre-arbítrio de cada pessoa da família, que é um direito que ele trouxe, aquilo é dono dele, desse direito, mas nós, como pais, como avós, podemos, junto aos nossos filhos, trabalhar as primeiras lições, ter o cuidado do exemplo, ajudando essas criaturas a também subir, a também construir esse bem, essa riqueza, colocando pouco a pouco, como se fosse uma poupança, através desse ensinamento do Evangelho de Jesus, fazendo com que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele possa já ir adquirindo essas lições maravilhosas que Jesus nos ensinou, ou seja, o entrego desta riqueza maravilhosa para que essas criaturinhas que estão sob o nosso cuidado, ele possa se desenvolver. Entanto, respeitando também o livre-arbítrio de cada um, porque cada criatura, ao reencarnar, traz consigo aquilo que ele é. Aquilo é como se ele tivesse junto uma determinada importância no tempo passado e que esse é somatório, chega no dia de hoje, é aquilo que ele tem. Agora, cabe o nosso desempenho na condição de patrão para aquela criatura denominado filho, onde a gente vai poder encaminhar ou não, dependendo do instinto ainda daquele espírito. Quando ele está aberto para receber esse ensinamento, então é claro que nós vamos trabalhar com mais amor, com muita dedicação, e outros vêm servindo de contrapeso, ou seja, é aquele espírito que vai nos ajudar a ter a paciência, a ter a resignação, de saber tolerar aquilo que Jesus, que Deus deu para aquela criatura, presenteou, podemos dizer assim, porque é um espírito ainda atrasado, é um filho de Deus, como nós falamos aí no exódio, quando do nosso culto evangélico, ou seja, no lar, e nós entendemos que aquela criatura ainda não está apropriada para receber determinado ensinamento, porque lhe falta essa condição. Então, ele tem as provas deles, ou como nós também temos as nossas provas de receber no nosso ambiente, na nossa residência, criaturas dessa natureza. Mas, quando nós temos essa base fundamental através do amor, vamos tendo a paciência, a resignação, vamos trabalhando essa criatura pouco a pouco, para poder ele lá na frente esteja um pouco melhor. Então, essa é a melhor missão do homem rico na terra. Bom, e aqui, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar, e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Veja só, quer dizer isso? Vamos dizer que meus avós, os nossos avós, foi aquela criatura que trabalhou, que fez com a sua sabedoria, construiu um grande movimento financeiro através de indústria, de campos, e etc. Se foi um negociante e veio a desencarnar, deixando para um dos seus filhos ou para seus filhos, foram distribuídos aqueles valores.
E que esses filhos, por sua vez, também continuaram esse trabalho. Chegando os filhos dessa criatura última, né, também já está recebendo os bens materiais que foram deixados por seus antepassados, né, já encontrou esse bem construído, que vale a pena ele dar movimento a esse bem. Mas a riqueza maior, como já disse, prezados irmãos, é aquela que nós já trazemos através do processo da reencarnação com o Evangelho de Jesus, que pelo amor já construído no passado, ao chegar aqui, vamos ter outra condição mais avançada para saber distribuir esses bens. Qual o nosso papel na Terra nesses dias em que vivemos? Onde o mundo que nós vivemos, mundo de prova e expiação, está passando por uma série de situações doentias, né? Tudo tem seus porquês, mas quem exercita o Evangelho, quem estuda esse Evangelho, quem tem amor dentro de si na atualidade, prezados irmãos, já começa a trabalhar esses bens perante a sua família, perante os seus entes queridos, encorajando essas criaturas para que ele possa aprender essas lições também que se faz necessário na Terra. Tudo tem os seus porquês. O momento que nós estamos vivendo é um momento de provas que vamos estudando no dia a dia, e hoje nós estamos fazendo as nossas provas. É necessário ter a condição de responder a todos aqueles quesitos necessários para que nós possamos realmente receber, porque, meus irmãos, aquele papelzinho nas escolas, né, que recebemos foi aprovado. Então, com essa segurança, através do amor de Jesus, através do seu Evangelho, nós vamos nos encorajando, sabendo que a vida não se acaba após a morte, ela continua. Isso é uma riqueza em cada um de nós, é um bem que nós adquirimos, prezados irmãos, né? E ter essa fortaleza, a coragem de vivenciar esse momento com amor, ajudando, orientando aqueles que estão mais temerosos. Aí você chega com aquela palavra de Jesus, com seu amor, com a sua dedicação. Olha, meu irmão, nós estamos passando por um momento de prova, mas isso se faz necessário. É preciso que respeitemos as orientações devidas, né, no mundo atual, pelos que compreendem essa condição que nós estamos vivendo. Coragem, alegria, fortaleza dentro de cada um de nós, para que nós possamos superar isso. Se algum de nós realmente tiver que viajar, está escrito que poderemos ir. Claudivan, por enquanto, amanhã estarei tomando a segunda vacina, graças a Deus, né? Mas sem um temor, porque hoje eu compreendo, mesmo tomando a vacina, se eu tiver de viajar, pelo descuido e tal, eu viajei, mas a minha propriedade não acabou, nem a propriedade de vocês vão acabar, prezados irmãos. Essa propriedade é o nosso sustentáculo, através da compreensão, através do amor, né? Através dessa liberdade que nós já construímos dentro de nós mesmos, através dos nossos esforços, da nossa compreensão, sem o temor de dizer que tudo vai se acabar. Não, a vida continua. Somos ricos nisso, graças a Deus. Então,
forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tendo a sua riqueza a posse real. Quando eu falo dessa riqueza, são os bens materiais. Nós não temos isso, né? Mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Veja só, se nós temos o nosso poder aquisitivo de ir para o supermercado, fazer aquela feira, né, para ter o sustento durante aquele período, né, e outros períodos virão e vamos tendo para a nossa sobrevivência aqui na Terra, né? Então, mas isso fica. Um dia, Claudivan vai deixar de ir lá no banco, pegar aquela parcelazinha pequena dele, né, para a sobrevivência. Por quê? Eu vou partir, não vou levar isso comigo. Fica aqui, para os meus dependentes. Não vou levar esse bem, tá? Então, mas se eu levo comigo essa realidade diz que nós estamos pregando através do amor, dessa consciência já construída dentro de cada um de nós, prezados irmãos, através do Evangelho de Jesus. Ele que veio nos encorajar, amar uns aos outros. Isso é a nossa verdadeira riqueza, é a nossa verdadeira propriedade. Vamos dar aqui um exemplo. Há um viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga, podemos dizer, vai dormir num banco das praças, dormir nas calçadas. O que isso quer dizer? Se nós construímos, através dos nossos esforços, da nossa aprendizagem, dos nossos estudos, né, essas orientações benéficas, trazidas através da espiritualidade, o Consolador, o Espírito de verdade que veio à Terra nos ensinar, né? E essa oportunidade, nós investimos nela, construímos o nosso bem. Quando fizemos a nossa viagem de retorno para outra região espiritual, né, mais avançada, ou seja, uma grande cidade, ou seja, uma cidade média, ou seja, apenas local dificílimo. Vai depender de cada um de nós. Então, aquele que já soube construir na terra esse bem, vivenciou esse bem, ao desencarnar, que é a viagem que todos nós teremos que fazer uma vez por outra, vamos, de acordo com a nossa propriedade espiritual, aquilo que nós adquirimos, está contrito dentro de nós, vamos alcançar um bom alojamento, dependendo dos nossos haveres. Que haveres são esses? É o amor que nós conduzimos junto a outrem. Foram os benefícios que nós fizemos através desse amor para aqueles que também, dentro de um ambiente, sofrem as consequências através da pobreza. Quando eu digo ambiente, é a terra, que nós vivemos, nesse momento encarnado. Então,
nós vamos sempre ajudar um ao outro, é a nossa. Podemos ajudar com a situação financeira, o material para o alimento, às vezes um medicamento, às vezes uma cadeirinha de roda, né, Norma? Que uma vez Norma sempre tentou ajudar as pessoas assim, aquela criança que nasceu realmente com dificuldade de caminhar. Então Norma sempre trabalhou dentro desse processo de ajudar, de falar com o outro e conseguir, né, para ajudar. São os bens que nós já adquirimos pelo processo do nosso entendimento aqui na Terra. Você fazer uma prece, tirar de lado a inveja, o ciúme, né, a crítica, mesmo aquela crítica construtiva, é preciso saber e fazer com quem? Com quem eu estou falando? Será que aquela criatura vai me compreender aquilo que eu quero explicar para ele? Então é preciso saber dividir essas parcelas. Prezados irmãos, para que não venhamos ter lá na frente ou posteriormente um contrassenso, né, de uma resposta não agradável para todos nós, mediante aquela criatura que não estava preparada para tal. Mas o conselho é interessante. Vamos dar um exemplo dessa riqueza espiritual. Digamos que Claudivan tenha uma amiga, um amigo, né? E Claudivan é casado. Aí vê Claudivan conversando com alguém lá na frente, ou caminhando, né, com aquela pessoa, né, sem procurar ter um conhecimento maior daquele encontro. As pessoas não preparadas espiritualmente já começam a trazer para dentro de si, um exemplo que eu estou dando, estou falando de uma riqueza espiritual, né? Não estou apontando para ninguém, eu estou apenas trabalhando aquilo que nós aprendemos e dando essa instrução. Então, o Claudivan, que foi visto junto com aquela jovem, com aquela pessoa, aquela mulher e tal, aí chega fulana, eu vi Claudivan, aquele bate-papo com aquela pessoa, tal, né? Quer ver, já coloca na cabeça determinada situação que pode criar lá na frente uma situação danosa, um prejuízo. Para quem? Para a própria pessoa que construiu isso, de uma forma errônea, sem analisar as coisas com carinho, com dedicação, mas leva adiante um assunto que devia ter mais respeito com aquela situação e não levar a entregar, porque se a outra ouviu, ou quem ouviu, não aceitou também, aí vai criar uma situação danosa e que a pessoa responderá pelos seus atos e suas ações, né? Então, quando nós compreendemos essas mensagens, esses direitos, que sabe conviver com essa aprendizagem, ele vai caminhar sempre, vai procurar entender, saber que cada pessoa goza do seu livre-arbítrio. Se ele analisar o ponto de que ali existe um pequeno erro e que aquela pessoa precisa ser orientado, ajudado, então, o que é que deve fazer? É procurar a dita pessoa, que nós falamos há pouco, e ter um bom diálogo com ele, amistosamente, como um amigo, como um irmão aqui na Terra. E não se direcionar a uma esposa, a uma namorada, e assim sucessivamente, uma noiva, né? E levar adiante uma situação
que não soube construir. E o que é isso? Quando a pessoa tem essa compreensão que já adquiriu através das experiências, qual é o ponto ideal? É o diálogo amistoso com aquela criatura que você viu, e pensou mal, mas se você... Bom, eu vou lá ter um diálogo amistoso com aquela pessoa e tal, mesmo que aquela pessoa esteja errada, mas um diálogo amistoso e tal, sem ferir a ninguém. Isso é uma base de riqueza espiritual, prezados irmãos. É isso que a gente levaremos para o mundo espiritual. E como dissemos, que é aquela criatura que fez a viagem, aquele que já conseguiu tirar de seu íntimo, de seu coração, da sua melhor compreensão, e trabalhar ao outro, você está distribuindo riqueza. Ora, o homem rico vai ser desencarnando, vai ser bem aceito no mundo espiritual, vai ter uma convivência numa cidade espiritual, onde ele vai aprender muito mais, que também vai dar continuidade ao seu trabalho, né? Aquele que está no meio, não tendo ainda aquela compreensão do primeiro, vai para um albergue numa condição menor, e tem aquele outro que nada tem. Para onde é que vai? Assim como existem as grandes cidades espirituais, no mundo dos espíritos, nos planetas, nos mundos que evoluem no espaço, né? Que faz as suas caminhadas, mas principalmente aqui na Terra, onde vivemos, tem a chamada regiões umbralinas, onde pela nossa pobreza espiritual somos direcionados por uma lei para essas regiões de sofrimento. Regiões de sofrimento para o espírito, mas que também é uma escola onde aquela criatura vai aprender as primeiras lições através do sofrimento para despertar para a realidade da vida. É isso que Jesus nos explica com relação à posse real, né? É aquela criatura que viajou, alcançou uma cidade muito bonita, onde viveu uma felicidade até ali, e outros não faz jus a essa condição, porque é pobre e é pobre. Falta-lhe amor, compreensão, né? Queridos irmãos, o Evangelho de Jesus está conosco, os seus ensinamentos está conosco. E esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a água que nós precisamos saciar a nossa sede. Agora, é preciso estudar o Evangelho, é preciso vivenciar esse Evangelho, fazendo a transformação em cada um de nós. O homem antigo, pesado, rigoroso, né? Pobre, para que nós possamos, através dessa água que Jesus nos ofertou, saciar a nossa sede. O que quer dizer isso? Que são as nossas necessidades do espírito, que precisamos crescer, que precisamos evoluir, que precisamos se tornarmos criaturas felizes no amanhã, para que nós viemos realmente viver a verdadeira felicidade.
mas é preciso aprender, é preciso vivenciar, é preciso trabalhar, é preciso exercitar o amor para tal. Ao viajante que chega a um albergue bom, no bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parco e recurso toca o menos agradável, né? Quanto ao que nada tenha de seu, pobre, muitas vezes, vai dormir e não enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quantos tinha na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que traze contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. O operário, veja a mudança. Como eu falei na indústria, né, aquele simples operário, se foi aquela criatura responsável no momento do trabalho, no seu desempenho, junto àquela indústria, como eu falei, de empresa, né? Então, que teve o seu valor como operário material para buscar a sua manutenção do alimento, os seus direitos trabalhistas para vivenciar aqui na Terra, né? Mas, se foi aquela criatura simples, pode ser mais rico do que o rico que viveu na Terra e não foi uma criatura humana. E desses existem muitos. Jesus nos abre uma aula nesse sentido. Certo homem muito rico esbanjava no seu palácio a riqueza, onde a alimentação era farta, mas o que sobrava daquela mesa não era aquele homem que pensasse no outro, no seu irmão lá fora, naquele que tem a necessidade do alimento. O que ele fazia? Pegava aquele alimento e jogava para os seus animais, alimentava os animais. Diante daquele palácio, existia um homem muito pobre, chamado Lázaro, mas era uma criatura de bom coração, de um espírito amoroso, mas que se encontrava chagado, doente, caído na calçada daquele palácio, que esperava, pelo menos, que aquele homem levasse até ele um parco alimento que ele tanto necessitava, mas ele preferia dar aos animais e esquecia daquela criatura. Bom, morreu o rico e morreu Lázaro. Lázaro viajou para uma região feliz no universo. E aquele homem, rico, mas muito pobre, miserável, foi viver numa região umbralina, dificílima, onde para ele era uma sede tamanha, algo que doía dentro de si, a sua necessidade, que não soube trabalhar, era dor corroendo aquela criatura. E ele pedia a um espírito mais elevado
de que liberasse Lázaro para vir até ele, trazer apenas o dedo molhado numa gota d'água para saciar sua sede. O que foi que aquele espírito, como um dirigente que acompanhava Lázaro naquele momento, disse: Lázaro, hoje tem aquilo que ele construiu, e não cabe a Lázaro descer neste momento para uma região onde o outro se encontra, aquele homem pobre, que se tornou pobre, não era mais o Lázaro, era ele que era pobre, porque Lázaro construiu esse poço onde a água é rica, que vai saciar não mais a sede da necessidade do corpo físico, mas que vai saciar a condição espiritual de Lázaro. E quanto ele se tornou mais pobre, né, do que Lázaro quando estava na terra. Então, é preciso nós entender, prezados irmãos, e em busca dessa realidade que está na nossa mente, se nós quisermos avançar também, para que possamos um dia, quando partir desse mundo de provas e expiações, né, procurar cidades onde, embora mais próximo da terra, como diz André Luiz, onde tem grandes praças, né, onde tem os encontros dos espíritos amigos, que já levam algum conhecimento, que vão aprender muito mais, né, que pode fazer viagem para outro ambiente no universo, né, que tem isso também. André Luiz nos explica, né, em seus livros, né, essa viagem no universo, de um planeta a outro, com a maior velocidade, né, e você vai ter esses encontros, né, no universo, com outros amigos espirituais mais avançados, dar o seu passeio, assim como você tem o dinheiro de dizer, não, hoje eu vou para a França, vou tirar umas férias, ou vou para a Inglaterra, ou vou para Havana, né? E assim sucessivamente, dependendo do teu dinheiro, das tuas posses financeiras, essa viagem espiritual daquele que desencarna vai ser de acordo com aquilo que ele construiu neste mundo de provas e de expiações. Poderemos ser felizes ou ser infelizes, depende de cada um de nós, prezados irmãos. O momento está se aproximando, já são 20 horas e 17 minutos, então, os bens da terra pertencem a Deus. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Olha que situação, prezado irmão. Quantas criaturas que trabalham, que constroem aqui na terra, né? Mas foi aquele que, tendo os bens materiais, não soube vivenciá-lo, se torna uma criatura agressiva,
onde possui dentro de si a ira, a raiva, e que procura atrapalhar a vida de outros pela ambição, aquele que busca esta riqueza de uma forma errônea, usufruindo, trazendo de um campo que não é dele, e não foi ele que construiu aquela riqueza, mas ele vai e rouba de formas variadas. Não é uma riqueza. Isso é um processo muito ativo para o seu futuro, de grande resgate. E Deus tira essa riqueza daquele homem, por não saber possuir e administrar aqueles bens. Isso pode ocorrer com cada um de nós, dependendo da nossa atividade, dependendo da nossa dedicação, do nosso amor, da nossa compreensão. Não é? Essa riqueza pode ser de acordo com o material dinheiro, construído no bem que você construiu e que aquilo te rendeu uma fartura. Mas, se não soubermos trabalhar esses bens, vamos responder pelos nossos maus atos. E essa riqueza pode cair. E quantas criaturas têm caído por falta de atenção, por falta de amor e dedicação para consigo mesmo e para aquele mais próximo dele. Quantos não caem nesses abismos, nesse mundo de provas e expiações? Então, eu quero trazer à tona novamente, relembrar aquele homem e rogar a Deus, porque também eu saciei a fome de meus filhos, de minha esposa, daqueles que chegaram na minha residência, pela oportunidade que eu tive o direito de também participar daquela empresa. Que o Senhor do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas, abençoe aquele homem, aquele espírito, que ele faça progredir, não mais com o dinheiro, com a empresa, com o tijolo, com a telha, com o que construiu, mas que ele faça através dessa base fundamental do amor, do Evangelho de Jesus, construir riqueza outras para a sua verdadeira felicidade no mundo espiritual. É que eu quero aproveitar, prezados irmãos, a todos vocês, essa compreensão. Jesus, vamos lembrar dessa passagem de Jesus junto com os seus discípulos. Eu voltarei para meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu pedirei a Ele, ao nosso Pai, que Ele mande o Consolador, o Espírito de verdade, à terra, para que Ele venha trazer o conhecimento para todos nós, para todos vocês, prezados irmãos. Esse poço que dá essa água limpa, que vai saciar a nossa sede. Isso chama-se Evangelho, o Evangelho de Jesus. O Evangelho que depois ainda Jesus mandou o Consolador, Espírito de verdade à terra, que se reuniu bem próximo da terra, no espaço, trazendo consigo, ele foi o dirigente daquelas criaturas naquele momento, em que Kardec foi um deles,
que estava presente naquela reunião, que se tornou responsável, junto a outros amigos espirituais, a trazer à terra essa promessa do Cristo, o Consolador, o Espírito de verdade, que vem relembrar a mim e a todos os irmãos nossos, seja católico, espírita, evangélico, e assim sucessivamente, embora, até mesmo aqueles que estão muito distanciados dessa realidade, mas são filhos de Deus, irmão do nosso Mestre amado Jesus, que ainda está distanciado, que são aquelas ovelhas que se encontram perdidas, mas a missão continua, e essa missão é minha, é sua, é de todos nós, pela aprendizagem, pela maneira que estamos saciando a nossa sede, poder levar essa água a todos aqueles que se fazem necessitados. Meus irmãos, que Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça, nos ampara, nos dê a coragem necessária para que nós possamos nos conduzir no caminho do bem, do amor ao próximo. A todos, muito obrigado pela presença. Maria José da Silva, lá em Paulista, Luiz Cláudio, Maria José da Silva, também próximo da gente, a todos vocês. Receba o nosso abraço fraterno. A nossa irmã Ceci está aqui ao meu lado, na tribuna, e ficamos felizes com esse encontro. Estou com muita saudade, mas muita saudade das nossas reuniões presenciais, mas estamos respeitando as orientações devidas pelos nossos irmãos que são responsáveis por esta casa, sob a égide do mentor espiritual Henrique Salazar Azevedo de Castro. Vamos elevar os nossos pensamentos para agradecer a Deus, Senhor, nosso Pai de infinita bondade, Deus de amor, derrama o teu luzeiro incomparável do amor sobre todos nós, através dos teus mensageiros, os espíritos trabalhadores do bem, que nos assiste, sob a égide do mentor espiritual, nosso irmão Henrique Salazar Azevedo de Castro, para que possamos cada vez mais, reforçado por esse amor sobre todos nós, que derrame a água que vivifica o nosso espírito, para que possamos avançar cada vez mais nas veredas de Jesus, instruído pelo seu Santo Evangelho, sabendo distribuir essa água que Jesus ofertou à mulher samaritana a todos os nossos irmãos. Não interessa se ele seja rico, seja pobre, se seja miserável, são nossos irmãos. E que teremos de dar continuidade a essa tarefa, aqui e acolá, seja aqui no mundo físico ou seja no mundo espiritual. Que essa bondade adentre dentro de nós, que possamos construir essa dedicação de amor para com o nosso próximo, ajudando aqueles que nos procuram pedindo água para tomar e saciar sua sede, que não é nada mais do que o Evangelho de Jesus, com a nossa responsabilidade, o nosso amor, a nossa dedicação para com todos, nossos familiares, nossos amigos e até com os nossos inimigos, porque temos a responsabilidade de não só orar pelos nossos próximos, que está mais próximo de nós, mas também pelos nossos inimigos. Eles são nossos irmãos, são filhos de Deus, e essa é a nossa missão.